Salmo 27. Assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Todos comigo, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mais uma vez, vamos lá, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu Deus, que maravilhosa é a tua palavra. Oh, Deus, só de lê-la, nós já somos abençoados. Louvado seja o teu nome. Como cantamos, só de ouvir tua voz, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Minha dor, meu sofrer. Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus vivo que se revela a nós na tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá a bênção de conhecer-te mais. Nessa noite, Senhor, nós queremos conhecer-te mais. Abre as janelas da nossa mente, escancara os portões do nosso coração, para que vejamos, ó Deus, com os olhos da fé, na santa exposição da tua palavra, o Rei da glória. Ó Deus, que ao contemplarmos a beleza da glória de Deus, revelada na face de Cristo, com os olhos da fé, que a nossa esperança seja renovada nessa noite, Senhor. E que nós, Deus, ó Pai, sejamos preparados por Ti mesmo para sentarmos diante da mesa com o Rei Jesus. Louvado seja o Teu nome. Que privilégio fazer parte da família do Rei, sentar na mesa do Rei, comer na presença do Rei. Ó Deus, tudo isso por causa do Teu maravilhoso amor, porque o Senhor nos fez povo Teu. Toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Fala graciosamente ao nosso coração. Nós oramos, Deus, clamando a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Esse mês de setembro, irmãos, tem sido um mês de notícias desafiadoras.
Depois de um mês tremendamente abençoado na nossa vida, no mês de agosto, algumas batalhas espirituais têm se desenhado diante dos nossos olhos. Alguns sofrimentos na vida de irmãos, membros da igreja, que machucam também o nosso coração, e também desafios diante de nós, como igreja do Senhor Jesus, nos chamam, amados irmãos, a tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Deus. E nessas últimas 2 semanas, recebendo más notícias, eu tenho falado: Deus, fala o meu coração. Me mostra, Deus, ó Pai, o que o Senhor requer para a minha vida. E um texto, irmãos, que Deus usou para falar graciosamente ao meu coração essa semana foi esse maravilhoso texto, o texto do Salmo 27. Davi começa dizendo que ele conhece o seu Deus. Ele diz: o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o grande Deus, o grande eu sou, Deus autoexistente, eterno, infinito, imutável, que libertou o seu povo da escravidão do Egito, o Deus que tem uma aliança conosco. Davi diz: Yahvé é a minha luz e a minha salvação. Davi, amado irmão, conhece o seu Deus. Por mais que o mundo pareça estar cercado de trevas, a luz do Senhor vai iluminar o seu caminho. Por isso a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés são a palavra do Senhor, e a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mas além de pintar que Deus, amados irmãos, é aquele farol, aquele facho de luz do meio da escuridão que vai nos guiando, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é o castelo no qual, amados irmãos, nós estamos protegidos. Ele é uma fortaleza inexpugnável. Homens podem se levantar contra nós. Pessoas podem nos difamar. Podem atentar contra a nossa vida. Mas ninguém nos arrebata das mãos do nosso Senhor. Como dizia Lutero, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Quando você, amado irmão, tem consciência de quem é o seu Deus, quando você conhece o seu Deus, ainda que você enfrente terríveis batalhas, você vai permanecer de pé, porque você conhece o seu Deus. E aqui então, ao dizer que o Senhor é a sua luz e a sua salvação e a fortaleza da sua vida, Davi se apresenta diante de nós como o homem que vence a adversidade. O homem que vence a adversidade. Pastor, o que caracteriza o homem que vence a adversidade? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que ele confia no Senhor. O homem que vence a adversidade confia no Senhor. Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se Deus de fato é a sua luz e a sua salvação, você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se o seu Deus está no trono e Ele é maior do que tudo e do que todos, você vai ter medo de quem? Ele diz para nós que quando os malfeitores vêm para destruí-lo, armando estratagemas contra ele, eles sobrevêm sobre ele de maneira súbita para destruí-lo, aqueles que são seus opressores e inimigos. Quando eles vêm, de repente, eles tropeçam e caem. Eles caem num buraco, numa fossa, e são envergonhados porque Davi é protegido pelo próprio Senhor. E ele conta para nós o seguinte, que ainda que ele esteja sozinho no campo de batalha e estourar contra ele a guerra, pá, vira uma multidão contra ele. Ele diz assim: ainda assim terei confiança. Por que Davi, irmãos, tem essa confiança toda? Um exército, ainda que um exército se acampe contra ele, ele diz que o seu coração não vai ter medo. E se estourar contra ele a guerra, ele vai continuar confiando. Porque Davi sabe que um com Deus é maioria. Se o Senhor estiver com você, pode vir Satanás, pode vir todos os demônios do inferno, podem vir homens que se dizem cristãos e são homens maus, que estão armando estratagema contra a sua vida, podem vir inimigos declarados do Senhor Jesus.
você sabe que das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar. É como Lutero diz na última estrofe do Castelo Forte: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nem na morte nós precisamos temer, amados irmãos, porque a morte não é a última palavra na vida do cristão. O nosso Senhor venceu a morte. Então, se estourar contra você a guerra, se um exército inteiro se acampar contra você, lembre-se, se você está com o Senhor, com Deus é maioria. Se Deus é a sua luz, se Ele é o seu Salvador, se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você está protegido pelo Senhor, homens vêm e podem observar a sua fraqueza e o quanto você é pequenininho, mas eles terão que parar, porque o Senhor vai revelar a sua glória. Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que cuida de você. Você confia no Senhor? Você está com o coração desesperado? Pastor, estou com taquicardia. Falta de ar. Você está assim? Você conhece o seu Deus? Por que você está olhando para as circunstâncias? Essa semana eu recebi da nossa querida irmã, nossa amiga Raquel Novaes. Ela gravou um cântico maravilhoso, uma playlist, e aquele cântico, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, ficou linda a canção, é porque eu amo ao meu Senhor. O coro diz, não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Meu querido irmão, nada pega o seu Deus de surpresa. Nada foge do decreto do seu Deus. Então, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, eu quero desafiá-lo a olhar para trás. Esse não é o primeiro momento difícil que você enfrenta. O que aconteceu com você no passado? Quando você disse, agora eu estou arrasado. Agora já era para mim. Deus veio e manifestou a sua graça e te deu a vitória. Então pare de olhar para o problema, pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para a tua própria capacidade de resolver o problema e olhe para o Deus que te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Muitas vezes Deus nos leva para o vale do desespero, para o vale da aflição, para o meio da tempestade, para revelar a glória dele. Então, confie no Senhor. Lembra dos discípulos? No mar, o barco jogado de um lado para o outro, ondas se arremessam sobre o barco, eles pensam que vão morrer, eles acordam dizendo, Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus diz, porque vocês estão com medo, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Então eles disseram, quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Essa dificuldade que você está passando é para que você contemple a glória do Senhor Jesus. É para que você fique perplexo e diga, uau, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? O Senhor está cuidando de ti, meu irmão. O Senhor está te carregando no colo. Nada surpreende o seu Senhor. Quanto maior o desafio, maior glória para Ele. Então, confie no Senhor. Você com Deus é maioria. Deus vai te dar a vitória nessa adversidade. Em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor. O homem que vence a adversidade, confia no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Pastor, que outra característica tem o homem que vence a adversidade? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos disse que o homem que vence a adversidade busca a face do Senhor.
O homem que vence a adversidade busca a face do Senhor. No meio de toda a pancadaria, Davi revela a prioridade do coração dele. Ele diz que se ele pudesse pedir uma coisa só para Deus, isso aqui, irmão, revela o nosso coração. As nossas orações, muitas vezes, irmãos, revelam os nossos ídolos. O que é o primeiro lugar na nossa vida. Davi, ele disse, se eu tivesse oportunidade de pedir uma coisa só, eu peço ao Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus. O tabernáculo, amado irmão, que ele levou para Jerusalém, o templo ainda não estava construído, era o lugar onde estava o Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Davi quer ter comunhão íntima com o Senhor. Ele disse, se eu puder pedir somente uma coisa para Deus, meu desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi quer estar pertinho do Senhor. Davi quer conhecer mais ao Senhor. E ele diz que o seu objetivo é contemplar a beleza do Senhor. Ele quer meditar na glória, na grandeza, na bondade do seu Deus. Ele diz que ele quer estar ali para meditar no santo templo de Deus. A primeira prioridade da vida de Davi é amar a Deus, é conhecer a Deus, é contemplar a sua glória, é descansar em sua presença, é ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Davi sabe que ele precisa conhecer mais o seu Deus. Ele diz que quer estar na presença do Senhor porque ele tem a certeza que no dia da adversidade que acomete a todos nós, Deus o ocultará no seu pavilhão. Ele estará escondido na presença de Deus. Quando nós, amados irmãos, temos comunhão com Deus, nós estamos protegidos. Quando nós conhecemos o nosso Deus, o dia da adversidade virá para bater na nossa porta. Mas o nosso coração está escondido com Cristo em Deus. Então nós não nos desesperamos, nós não arrancamos os poucos cabelos que ainda nos restam, não, de jeito nenhum. Nós, amados irmãos, sabemos que estamos protegidos pelo Senhor. No recôndito do seu tabernáculo, Ele me acolherá. Davi sabe que vai ser acolhido pelo Senhor. E quando ele cita o versículo 6, até parece que ele leu 1 de Pedro 5, 6 e 7, que diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Davi está humilhado e ele diz, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Davi sabe que se ele se humilhar, Deus vai exaltá-lo. É promessa do Senhor para a vida dele e promessa para a vida de cada um de nós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Ele deu Jesus por nós, ele continua cuidando de nós. É por isso que Davi, então, explica que o maior desejo da vida dele, a maior alegria dele é participar do culto. Ele diz aqui, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Ele está ali, ele vai adorar a Deus, vai oferecer os seus sacrifícios com alegria no coração. Nós não precisamos oferecer sacrifícios hoje, porque Cristo ofereceu o seu sacrifício de uma vez por todas, pagando a nossa dívida na cruz. Amados irmãos, o que a Bíblia diz em Hebreus 13:15 diz que sacrifícios de louvor são fruto de lábios que confessam o seu nome. Hoje nós não oferecemos mais um sacrifício, mas porque Cristo se sacrificou por nós, nós oferecemos a nossa vida.
É por isso que quando nós cantamos aqui na nossa igreja, nós podemos cantar com todo o nosso coração, sabendo que o Senhor nos aceita e nos recebe. Ele aceita o nosso louvor, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, irmãos, ainda que nós estejamos enfrentando grandes dificuldades, porque amamos o nosso Deus, porque sabemos que a maior bênção que temos na nossa vida é conhecer o nosso Deus, nós podemos dizer como Davi: cantarei e salmodiarei ao Senhor. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao seu Deus. Você foi criado para a glória de Deus e você só será verdadeiramente feliz e alguém plenamente realizado quando você cumprir o propósito da sua existência. Tire os olhos dos problemas, tire os olhos da tempestade. O Senhor continua sendo Deus. E a minha meta, o meu objetivo e o seu também deve ser buscar a face do Senhor. Nós temos, irmãos, que ser como Moisés. Você se lembra quando o povo se desvia na situação do bezerro de ouro? O Senhor diz para Moisés: eu vou mandar o meu anjo diante de ti, eu não vou andar no meio desse povo não, porque esse povo é muito cabeça dura, e eu vou destruir esse povo. E aí Moisés diz: Senhor, se a tua presença não vai conosco, acaba logo com tudo aqui. Não vale a pena ir sem o Senhor. Então o Senhor diz para ele: tudo bem, Moisés, a minha presença vai contigo. E ele diz: o teu povo é conhecido porque a tua presença anda no meio dele. E de repente, quando ele está naquele diálogo íntimo com o Senhor, subitamente ele diz: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Que atrevimento, irmão. Rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor diz para ele: nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver. Mas eu vou te colocar numa rocha, eu vou botar a minha mão e vou passar proclamando a minha glória. E o Senhor bota Moisés na rocha, bota a mão e passa: Jeová, Jeová, Deus soberano, tremendo, longânimo, benigno, e sai proclamando os seus atributos. O Senhor se revela proclamando quem Ele é. Moisés vê a glória do Senhor por trás e fica perplexo ao contemplar a glória do Senhor. Você já parou para pensar que Deus te colocou nesse problema que você está vivendo para tirar as distrações da sua vida e para que você conheça mais o Senhor? O Senhor quer que você contemple a sua glória. Então, aproveite essa situação tão difícil que você está enfrentando e diga: Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Tu enviaste Jesus na cruz para morrer por mim. Mostra-me a tua glória. Mostra a tua grandeza. Eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Dá-me a bênção de conhecer-te mais. Tudo isso veio para que você pare, chegue na sua casa, chame sua esposa e diz: mulher, vamos dobrar o joelho aqui comigo. Se você não tem esposa, chega lá sozinho e dobra o seu joelho, meu filho, né? Para dizer: Senhor, eu quero conhecer-te mais. Que Deus nos dê a bênção, amados irmãos, de contemplar, como de 2 Coríntios 4:7, com os olhos da fé, a glória de Deus revelada na face de Cristo. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, se glorifica no meio desses problemas que nós estamos enfrentando. Os problemas nos surpreenderam, Senhor. Eles vieram para que o Senhor revele a tua glória e para que nós te conheçamos mais. Que Deus abra os céus e desça. Amém, meu irmão? Que o seu desejo seja amar o Senhor sobre todas as coisas, contemplar a beleza do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, ser vazio de si mesmo, ser cheio do Espírito Santo e contemplar
cada vez mais a beleza, a glória, a bondade, o cuidado e a misericórdia do Senhor com você. Como Davi, busque a face do Senhor. Se eu puder pedir somente uma coisa, Senhor, dá-me a bênção de conhecer-te mais. Amém, amém e amém. Aleluia. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Que Deus te dê vitória sobre as suas adversidades, em nome de Jesus. Amém. Pastor, mas o que mais caracteriza o homem que vence a adversidade? Ele confia no Senhor, ele busca a face do Senhor, mas o texto nos diz que ele clama em meio às angústias. Ele clama em meio às angústias. Mesmo tendo esse momento apoteótico de comunhão com Deus, Davi é humano. E os problemas ainda continuam diante dele. Então ele agora apresenta os seus problemas ao Senhor. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz. Senhor, por favor, me escuta. Ele está humilhado, tem compaixão de mim, Senhor. Davi está quase chorando aqui, irmão. Pelo menos eu estou interpretando assim, né? Me responde. A atitude dele é de muita humildade. E enquanto ele está ali humilhado, clamando no meio das suas angústias, orando de noite, o Senhor fala para ele: Davi, busca a minha face. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Já aconteceu isso com você? Você acorda de madrugada e não consegue dormir. Vai assistir televisão não, bobão. Nem perde tempo com isso aqui, não. Você está acordado para buscar a face do Senhor. Tem noite que Deus nos deixa acordado para a gente ter comunhão com o Senhor. Porque a vida é cheia de correria, frenesi durante o dia. Então, você está ali: Senhor, compadece de mim, tem misericórdia de mim. Eu clamo, me responde. E de repente o Senhor fala assim: buscai a minha presença. Davi solicitamente, porque está clamando em meio às angústias, responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E no meio da sua luta ele está sendo perseguido, ele diz: Senhor, não me esconda, Senhor, a tua face. A maior bênção, irmãos, para o judeu do Antigo Testamento é o resplendor da glória de Deus. Se você observar a bênção que Arão era obrigado a impetrar sobre o povo, depois das reuniões solenes, o texto diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti. A maior bênção era Deus mostrar o seu rosto. Depois ele diz: o Senhor levante sobre ti o rosto. Isso é misericórdia, é paz. Então, se a maior bênção é contemplar o brilho da face de Deus, a maior maldição é Deus esconder o seu rosto de nós. O salmista diz: não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Senhor, está difícil, Senhor. A situação não está fácil. Mas ele diz: tu és o meu auxílio. Tu és o meu ajudador. É a palavra Ezer, usada para auxiliador idônea que Deus nos deu no dia em que criou o homem. É a palavra Ezer que Samuel usa no dia que edifica um altar, uma vitória do povo de Deus, e diz: Ezer, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é o meu auxílio, Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Não me recuse, Senhor. Não me desampare. Eu não tenho para onde correr, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. E aí, irmãos, Davi conta uma ilustração poderosíssima. Porque aqui há mães muito amadas nessa igreja. E como elas amam seus filhos. Como elas estão dispostas a fazer tudo por eles. Como quando você olha ali para Susan Carla, como ela está cheia de vida. Ela subiu aqui, Alexandre deu brincando com ele. Ô, mamãe do Levizinho, A gente, ô, mamãe do Levizinho. Aí a gente fica brincando, né? Ela está cheia de vida,
Está com a vida de um menino dentro dela. Que bênção maravilhosa. Já ama o menino intensamente antes dele nascer. A geração antiga de pais não podia entrar em partos, né? Nós já somos da geração que entrou em partos. Quase desmaiamos e morremos. Mas quando a gente via aqueles bebês, você fala, uau, meu Deus, como eu posso amar alguém desse jeito? Como eu posso amar alguém assim? Mas há pais e mães que são loucos, inconsequentes. Há mães que passam dificuldade, mas não largam seus filhos, querem lutar por eles sempre. Mas há mães desesperadas que abandonam seus filhos. Antigamente se ouvia de mães que deixavam filhos na porta da casa de outras pessoas. É muito triste tudo isso. Não é normal, não é comum. Mas Davi diz para nós o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, algo que humanamente é muito difícil, mas é possível por causa do pecado humano, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Jesus te ama mais do que seu pai te ama. Jesus te ama mais do que sua mãe te ama. Ele deu a vida na cruz por você. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai desamparar você. Ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, o Senhor vai te abraçar. O Senhor vai te carregar no colo. O Senhor vai dizer para você que morreu por você e está abençoando a sua vida. Irmãos, temos visto irmãos que perderam seus familiares esse ano. Pastor Silas se separou do seu pai, um santo varão de Deus, que ele vai encontrar de novo. Essa semana o pastor Jubal, um pastor muito querido nosso, perdeu seu pai, presbítero Jubal, está sofrendo tremendamente. Deus já levou uma das minhas avós, meu avô que me criou, um homem muito crente. Mas uma das minhas maiores dores, irmãos, foi quando Deus levou meu pai. Eu tinha expectativa de ver meu pai aos pés da cruz. E eu me questionei tanto. Eu falei, Deus, o Senhor já me deu a bênção de ganhar tantas pessoas para Jesus. Né? Para a glória de Deus, tantas pessoas. Eu queria ter visto meu pai ter uma vida tão cheia do Senhor. E nós estávamos ali, pouco antes da pandemia, não tive opção. Meu pai morreu no outro domingo, eu estava aqui pregando, trabalhando, correndo atrás, sem deixar a peteca cair. Mas o coração dilacerado. Luto, vinha, pregava, voltava para casa, chorava. Engordei além da conta naquele ano. Estou emagrecendo, aleluia. Já foram alguns quilos. Né? E aí, depois de 10 meses, nosso irmão Valindo, dos Gideões da nossa igreja, um dia eu estava ali, manda para mim, na boca de nossos irmãos em Cristo, César Menotti e Fabiano, um cântico que diz, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você ou que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. 10 meses depois, irmãos, eu ouvi esse cântico. Eu ajoelhei, chorei e levantei curado.
Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que seu pai e sua mãe se esqueçam de você, Deus deu Jesus na cruz para te salvar. E ele diz: eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Por isso Davi termina esse segundo ponto dizendo: Senhor, me ensina o teu caminho e me guia por uma vereda plana, por um caminho reto. Tem gente querendo me pegar, Senhor, por causa das coisas que me espreitam. Gente, sempre tem gente querendo nos pegar. A gente tem que pedir: Deus, me livra de fazer besteira, é isso que Davi está falando. Me livra de pisar na bola. Me livra de viver uma vida errada para que as pessoas tenham razão do que me acusar. Ele me ensina, Senhor, o teu caminho. Eu quero andar num caminho reto, porque tem gente querendo me pegar o tempo todo. Se eu andar direito, ninguém vai ter nada o que falar de mim. Louvado seja o Senhor. Se você está enfrentando angústias, irmão, clame. Deus te colocou no meio da angústia para que você reconheça quão pequenininho você é e quão grande é o seu Deus. Louvado seja o nosso Deus. O texto nos apresenta o homem que vence a adversidade. Ele confia no Senhor, ele busca a presença do Senhor, ele clama em meio às suas angústias. Talvez você me diga: pastor querido, o que mais caracteriza o homem que vence a adversidade? Em último lugar, o nosso texto nos diz que ele renova a sua esperança. O homem que vence a adversidade renova a sua esperança. Davi já clamou para que Deus não lhe deixe à vontade dos seus adversários. Contra ele estão se levantando falsas testemunhas. Gente que quer pegá-lo e quer destruí-lo. Gente que só respira crueldade. Mas Davi renova a sua esperança. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos para o céu, irmãos. Um dia nós vamos ver Jesus face a face, porque ele perdoou os nossos pecados. Mas tem gente que sofre tanto aqui, que acha que vai ser abençoado só no céu. Me lembro de um evento onde eu estava, onde eu vi um pastor sofrer muito, ser perseguido, ser vilipendiado, ser difamado, ser atacado. Aquele pastor estava desiludido. Ele estava dizendo naquela reunião que eu estava: eu vou abandonar o ministério pastoral, eu não tenho condição de ficar cuidando da igreja, não. Vou fazer a faculdade de letras, vou me sustentar. A situação está muito difícil, eu lido com um povo muito ruim, um povo difamador, um povo que só me ataca, um povo que fica me resistindo, eu não vou aguentar isso não. E aí um pastor mais velho virou para ele e falou assim: meu filho, não desespere não, Deus vai te abençoar. Mas aquele pastor estava tão desiludido, Alexandre, que ele falou assim: eu sei que Deus vai me abençoar lá no céu. Lá no céu ele vai me abençoar. Aqui é só tragédia. E de repente, aquele pastor, reverendo Mozaniel Medeiros, pastor Camargo conhece, disse assim: pois eu creio como Davi, meu filho. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus vai nos abençoar lá no céu, mas Ele vai nos abençoar aqui, irmãos. Porque ninguém é tão bom como o nosso Deus. Então creia na bondade do Senhor. Você está enfrentando momentos difíceis, mas renove a sua esperança. Se você creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, Deus está com você. E você verá a bondade do Senhor ainda aqui. Louvado seja Deus. É por isso que Davi termina dizendo: espera pelo Senhor. Coragem, Levi. Tem bom ânimo, Valdemir. Espera pelo Senhor. Fortifique-se o teu coração, Léo. Saulo, espera, pois, pelo Senhor. Que texto maravilhoso, irmão. Davi não está nem aí com redundância. Ele chuta o pau na barraca e vai repetindo tudo. Espera pelo Senhor. Repete a mesma ideia diferente. Tem bom ânimo, Natan. Terceiro lugar, a mesma coisa. Fortifique-se o teu coração, meu filho. Espera, pois, pelo Senhor. Espera em Deus. Deus quer que você
Aprenda a esperar nele. Renove a sua esperança. Se Deus te ama e deu Jesus na cruz por você, Ele não vai te deixar. Jamais vai te abandonar. Tire os olhos das circunstâncias. Diga, eu sei que eu vou ver a bênção de Deus aqui. Amém, meu irmão? Creia no Senhor. Espera pelo Senhor. Repete a ideia. Tem de bom ânimo. Coragem, José. Fortifique-se o teu coração, Miguel. Casé, espera, pois, pelo Senhor. E aí? O que você vai fazer? Vai orar para o problema? Ou vai confiar no Deus que te amou e deu Cristo Jesus na cruz para te salvar? Paulo diz em Romanos 8,32, se ele não poupou o seu próprio filho, ele nos amou tanto a ponto de mandar seu filho morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Aquele, pois, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar para que a gente não fosse jogado no inferno. Se ele já deu para nós o que ele tinha de melhor, meu comandante Adalto, você acha que ele vai deixar de cuidar de nós? Se ele já deu por você aquele que ele tinha de melhor, você acha, sinceramente, se Jesus já morreu por você, já pagou a sua dívida eterna, se você se arrependeu dos seus pecados e creu nele como seu Senhor e Salvador, você não vai ser jogado no inferno. Apesar de seus pecados, você tem um lugar garantido no céu e o Espírito Santo de Deus veio habitar em sua vida. Renove hoje a sua esperança. O seu problema é fichinha pelo Senhor. Confie no Senhor. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como você tem se saído nas suas adversidades? Você combateu o mau combate, saiu na carreira e perdeu a fé? Está desesperado. Meu Deus, sem misericórdia, eu quero morrer. Olhe para Jesus. Ele deu a vida na cruz por você. Ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O homem que vence a adversidade, confia no Senhor, busca a face do Senhor, clama em meio às angústias e renova a sua esperança. Que você seja cheio da presença do Senhor. Que você contemple a glória de Deus. Que você creia em Jesus. Que a sua fé seja renovada. Que Deus te dê vitória sobre a adversidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém!